tudo bem? Meu nome é Isabela, sou professora da turminha C do terceiro ano. Hoje a nossa aula é de História. O tema, passado e presente, semelhanças e diferenças. Vamos lá? Pensando nisso, o que é história? Vocês já pararam para pensar o que seria? Bom, história é a ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Como assim, tia Isabela? Ah, então história vai estudar a nossa vida? Isso mesmo. E para facilitar, esse tempo foi dividido em passado, presente e futuro. O que é passado? Passado pode ser algo que aconteceu há muito tempo, como pode ser algo que aconteceu há 10 minutos. Ah, então passado é algo que já aconteceu. Por exemplo, pode ser quando descobriu o Brasil, há um tempinho atrás, ou pode ser aquilo que você fez quando acordou, ou ontem, quando você jantou. Alguma coisa que já aconteceu, que já passou. O presente. O que poderia estar acontecendo agora? A nossa videoaula. Isso é presente, é o que está acontecendo. E futuro? Futuro é o que pode acontecer, é o que vai acontecer. Por exemplo, agora você está assistindo a videoaula e pode ser que você vai almoçar ou lanchar mais tarde. Então, isso é um futuro. Entenderam mais ou menos? Quer dizer então que o futuro pode ser algo muito distante? Também pode ser. Por exemplo, o que você vai ser quando crescer? O que você vai querer se formar? Médico? Professor? Isso é futuro. Você está pensando lá na frente, o que vai acontecer ainda. Nossa história e nossa comunidade. Usando esses conceitos de tempo, nós podemos registrar acontecimentos na nossa história e na nossa comunidade. Por exemplo, quando você nasceu, foi passado. A nossa primeira comunidade, como nós vimos na nossa aula passada, quem não assistiu, acessa e assista, que vale a pena. A nossa primeira comunidade é a familiar, é onde nós temos história com ela. Por exemplo, o nascimento, o seu nascimento, o crescer, o que você vai aprender através da sua família. E isso são histórias, são vínculos. Vocês têm um objetivo em comum, vocês têm algo em comum, certo? Então, isso passa pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Vocês concordam comigo? Então, isso é uma história. Entenderam? Olha aí as imagens para vocês verem. Eles estão vendo o quê? Uma fotografia antiga nessa primeira imagem. Uma fotografia antiga, será que ela registra alguma coisa da história? Será que observando ela, nós podemos observar a época que foi? As vestimentas? O jeito que era naquela época? Será que é igual o de agora? Ah, então eu estou começando a compreender o que é a história da nossa comunidade e da nossa vida, professora. Ah, então tá bom. Sou criança. A infância é a primeira fase da vida. Nessa fase em que somos crianças, brincamos e aprendemos muito. Toda criança precisa de carinho e de proteção. Além disso, toda criança precisa brincar. Ah, professora, então você está falando que é necessário brincar por quê? Porque através da brincadeira nós aprendemos muito. Vocês concordam comigo que através da brincadeira nós aprendemos a compartilhar o brinquedo, a se colocar no lugar do outro? Por exemplo, você está brincando e sem querer o seu colega escorregou e caiu.
Se a gente não começa a colocar no lugar do outro, o que você faria? Começava a rir, começava a fazer gracinha. Como que essa pessoa ficaria se sentindo? Então agora você tem que mudar o seu comportamento. Porque e se fosse você? Você gostaria que as pessoas começassem a sorrir de você? Não. Então na brincadeira, você aprende a estar no lugar do outro. Aprende que a diferença faz parte. Já pensou se o nosso mundo fosse todo mundo igual? Não. Ia ser muito sem graça. Um monte de Isabela? Ai, ninguém merece. Uma só já tá o suficiente. E é isso, a graça do mundo está na diversidade, no outro ser diferente de você. E na brincadeira, nós aprendemos a respeitar o limite. Até onde o outro aceita brincar? Até onde eu posso ir? Nossa, tia Isabela, então é importante brincar? Muito! Através das brincadeiras, nós aprendemos a contar, a falar, a cantar, a desenvolver a oralidade. Então, assim, é muito importante. Mas todo mundo tem que ter o carinho e a proteção da família, da nossa primeira comunidade. Olha as imagens aí para vocês verem. O que essas crianças estão fazendo? Quem gosta de brincar com bolhas de sabão? É muito bacana, não é? E serve para qualquer idade. Essa outra criancinha, ela tem uma proteção. De quem? Provavelmente de alguém da família. A proteção quer dizer aquele que a gente pode confiar, contar, que a gente sabe que naquele lugar e com aquela pessoa nós estamos protegidos. E essas outras? Um tempo moderno, né? Eles estão brincando com o quê? Com computador, com jogos, com internet. Quem aí gosta disso? Será que essas brincadeiras mudaram? Ou será que são as mesmas brincadeiras? A diversão e o lazer sempre foram uma atividade importante para as pessoas. Por exemplo, olha esses meninos aí, eles estão jogando bola. Você conhece essa brincadeira hoje? Hoje você joga bola? Então, peraí, aquela brincadeira do passado, será que faz parte do nosso presente? Vamos continuar olhando as imagens. O balanço, a amarelinha, brincadeiras de roda. Vocês conhecem alguma brincadeira de roda? Ai, tia Isabela, agora eu tô entendendo. Isso já faz muito tempo. E agora a gente... Gente, isso é muito maluco. Isso é a história. E as coisas vão e voltam. Vocês sabiam? Olha essa brincadeira, olha essas bonecas, olha essa casinha. Esses móveis são antigos, mas a brincadeira do faz de conta, da boneca, da casinha, ainda existe até hoje. E bolinha de gude? E esse tipo de triciclo aí? Velocípede, bicicleta, usa hoje ainda? Gente, eu tô boba. Então, tudo é passado e presente. As brincadeiras, praticamente todas, faz parte de antes e de agora. Pensando nisso, nós temos formas de registros. Tia Isabela, não estou entendendo nada. Como assim forma de registro? Existem diversas formas de registrar um momento, uma época e a vida das pessoas. A fotografia, a certidão de nascimento, cartas, livros, objetos, memórias. Então, minha mãe esses dias, tia Isabela, me mostrou uma fotografia de quando ela era criança. Isso é um registro. Eu tenho um documento que quando eu nasci, eu peguei ele, sim, é uma certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um registro, porque ali tem quando você nasceu, a hora, quem são seus pais, seus avós. Nossa, tem muita informação, até o local que você nasceu, o hospital. Tem ou não? Será? Vamos observar no seu? Essas informações são muito importantes. E elas ficam onde? No registro.
Tia Isabela, e carta? Ah, tem umas cartas de amores. Isso é o quê? Um registro? Será que o papai, ou a mamãe, ou o titi, ou a titia, ou o vovô escrevia cartas? Será que eles ainda têm essas cartas? Isso é uma forma de registrar um momento, concordam? Ah, e as lembranças? Você tem algumas lembranças lá dentro da memória, porque lá dentro guarda somente aqueles momentos que marcam. Ah, então a lembrança também é uma forma de registro de algum momento. Por isso que é importante a sua infância, porque na infância nós aprendemos muita coisa, nós somos amados e nós somos respeitados, e isso fica marcado. É um tipo de registro. E objetos? Vocês já viram que tem objetos que passam do avô para a mãe, depois da mãe para o filho e assim vai indo? Aquilo também é um registro. Pensando sobre isso, nós temos uma proposta de atividade. Presta atenção. Hoje é um momento familiar. É um momento que você vai estar com a família. Nós estamos em pandemia. Onde que nós temos que ficar? Em casa. Agora é o momento de você estar com a sua família. Mas estar junto é fazer algo junto. Ah, entendi, tia Isabela. Então, o que vocês vão fazer? Vão sentar em círculo, pegar aquelas fotografias antigas, documentos, cartas, contar história. É o momento de você dividir com a mamãe, com o papai ou quem estiver presente na sua casa, aqueles momentos que marcaram. As formas de registro de antes é igual agora. São esses momentos que eu quero que vocês compartilhem. E presta atenção, se aquilo que foi no passado é a mesma coisa da sua história no presente. Tá bom? Depois eu quero saber tudo. Essas foram habilidades estruturantes da nossa aulinha. Revisão da nossa aula foi: nós tivemos a oportunidade de aprender o que é a história, sobre o passado, o presente e o futuro, ser criança, que a brincadeira é muito importante e que nós aprendemos muito através da história da nossa comunidade, da nossa família, através da nossa história. Tá bom? Essa foi a nossa aulinha. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.